Oi, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. Mais de 1,5 milhão de jovens e adultos se preparam para o Enseja, o exame de conclusão do ensino fundamental e médio. Manifestantes vão às ruas do Zimbábue e pedem a saída do presidente do poder. A Black Friday é semana que vem e nós vamos mostrar dicas para quem quer comprar pela internet. Você acompanha também a última reportagem da série Em Marcha. Há 2 anos, milhares de mulheres negras marcharam até a capital federal contra a violência e o racismo. E morreu hoje na Austrália o guitarrista Malcolm Young, um dos fundadores da banda AC/DC. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Há exatamente 2 anos, no dia 18 de novembro de 2015, a equipe do Repórter Brasil acompanhava uma mobilização histórica aqui em Brasília. A Marcha das Mulheres Negras reuniu cerca de 50 mil mulheres de todo o país sob o lema Contra o Racismo e a Violência e pelo Bem Viver. Aquele dia se tornou um marco na luta pelos direitos de 25% da população brasileira. E as demandas continuam, por isso elas seguem em marcha. Nas ruas, qualquer mulher, seja qual for a origem étnica, tem a resposta. Ainda existe racismo, sim, de uma forma bem velada, mas existe. Entrevista de emprego, algum lugar que tu chega, assim, a pessoa sempre vai dar preferência, né, para a pessoa com a pele mais clara do que para outra. Ser mulher, por não ter um status na sociedade, patriarcado ainda é muito, muito forte no Brasil. Você acredita que uma mulher branca ela tem mais privilégio no Brasil por ser branca? Com certeza. Um exemplo disso é quando uma amiga minha que mora comigo, que é negra, vai comigo no mercado e logo em seguida já vem pessoas do mercado acompanhando ela. E logo quando ela se separa de mim, a pessoa continua acompanhando ela por ela ser negra e não vem atrás de mim. É um exemplo claro assim que a gente vive tendo. Também das ruas vem a mobilização. Em 2015, as mulheres negras de todos os cantos do país chegaram em peso a Brasília. Foram mais de 500 ônibus. Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. As mulheres negras do Rio de Janeiro têm uma demanda, as mulheres negras do Sergipe têm outras demandas, mas as nossas demandas elas se fundem, porque somos mulheres negras e sofremos o racismo e o machismo e o sexismo em todos os lugares onde a gente está. A primeira marcha das mulheres negras pedia pelo bem viver. Foi um evento histórico. Recebeu apoio de movimentos sociais, nomes internacionais e até da ONU, mas não ganhou as manchetes da imprensa. A TV Brasil esteve na transmissão com exclusividade. Nós estamos ao longo dessa edição ambientando você, telespectador, sobre o que é a pauta e o que é a primeira marcha das mulheres negras, um dia histórico para 52 milhões de mulheres no Brasil. Você vê aquele tapete de mulheres negras e saber que todas aquelas são uma só, né? Aí a gente pensa em Dandara, a gente pensa em Alcatúnia, a gente pensa nas companheiras de favela, a gente pensa nas companheiras em situação de rua, no desemprego. Então a gente pensa em tudo isso e dá uma força. Assim, para mim, a gente está no caminho certo. E hoje, nessa primeira marcha, né, que tem como lema contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, reivindicamos aqui o fortalecimento de políticas públicas que combatam esses processos de violência, né, que combata esses processos de discriminação, de racismo existente no nosso país. Quem tem pago pela insuficiência do Estado tem sido as populações negras, indígenas e os mais pobres, as mais pobres de favela e periferia. Então,
Então, a gente tem essa tarefa de pegar a agenda da marcha e torná-la vibrante para a próxima década, porque é preciso refazer o país de novo, né? Mas a gente tem potência para isso e a gente mostrou para todo mundo. Eu não quero que as mulheres pretas parem de lutar, elas precisam continuar lutando. Infelizmente, a gente precisa fazer esse trabalho duplo, né? Desistir não é uma opção. Não podemos desistir porque a gente tem todo o resto de gerações que vem por aí que precisa mudar alguma coisa para elas. Então, desistir efetivamente nessa geração não é possível. Então, é duro? Mas é essa que eu nasci. Eu sempre encarei assim, eu nasci nessa, é dura, mas eu preciso lutar com as armas que eu tenho nessa para melhorar para as próximas. E no Paraná, o mês inteiro é dedicado à promoção e valorização da cultura negra, com palestras, oficinas, exposições e apresentações teatrais. Mais de 70 atividades gratuitas e à disposição da população durante todo o mês de novembro. Um programa bem variado entre peças infantis, peças adulto, musicais, palestras, mesas de variados conteúdos e temas sobre a referência à cultura afro-brasileiro e afro-paranaense. Entre as apresentações tem a peça Irmãos Zulus, um conto africano inspirado no texto do escritor brasileiro Rogério Andrade Barbosa. O espetáculo infantil conta a história de 3 jovens africanos que juntos falam sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. É uma história impressionante, com um final surpreendente, uma aventura de Malandela e seus irmãos, que nos inspiram a ter um pouco também de cuidado com o meio ambiente, o nosso mundo, o planeta, que é o jardim da nossa casa. Com as atividades, o governo do estado quer valorizar a participação dos negros na construção da cultura, no desenvolvimento do Paraná e na busca pela igualdade racial. Além de Curitiba, outros 13 municípios participam até o próximo dia 30 do mês da consciência negra. Que tal ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página agora, participa do nosso jornal, faça a sua crítica, traga sugestões e participe também das perguntas do dia. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. Vamos às notícias internacionais. A fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito foi reaberta hoje. É a primeira vez que isso acontece em 10 anos. A novidade vem depois de um acordo de reconciliação mediado pelo Egito no mês passado. A medida devolveu o controle administrativo de Gaza ao presidente palestino Mahmoud Abbas. Na África, Patrick Zouaoua, sobrinho do presidente do Zimbábue, disse que o tio está pronto para morrer pelo que é correto. Não tem intenção de deixar o poder e não vai legitimar um golpe militar. Robert Mugabe está em prisão domiciliar desde quarta-feira, quando ocorreu uma intervenção militar no país. E hoje uma multidão tomou as ruas da capital, Harare. As ruas ficaram inundadas. Dezenas de milhares de pessoas pediam a queda do presidente Robert Mugabe do poder. A multidão comemorava a presença do exército e era grande a euforia. Teve buzinaço. Gente dançando, acenando com a bandeira do país e segurando cartazes que diziam: Mugabe tem que sair agora, é a voz do povo. Esta moradora de Harare disse: nós estamos cansados de Mugabe, nós não gostamos dele. Teve protesto também na cidade de Bulawayo. Este manifestante afirmou que o Zimbábue vive há anos em regras que ele considera coloniais e que o dia de hoje é um marco da independência do Zimbábue. Mugabe está no poder há 37 anos e comanda o Zimbábue desde que o país se tornou independente do Reino Unido em 1980. O ex-prefeito e líder da oposição venezuelana, Antônio Ledesma, desembarcou hoje em Madrid, na Espanha, de um voo que vinha da Colômbia. Ele fugiu ontem da prisão domiciliar em Caracas. Antônio Ledesma foi recebido em Madrid pela mulher e as 2 filhas.
e contou aos jornalistas que passou por quase 30 postos de controle da polícia e do Exército na viagem clandestina que fez por terra até a Colômbia, mantida em segredo até para a própria família. No, isso não está planteado, mas por supuesto tenho o respaldo do governo espanhol. O ex-prefeito de Caracas disse que não busca asilo na Espanha e que vai lutar contra o que chamou de tirania do presidente Nicolás Maduro. Os comentários foram feitos depois de um encontro com o primeiro-ministro espanhol. Segundo Ledesma, Mariano Rajoy manifestou apoio à sua luta e exortou os venezuelanos a permanecerem unidos para derrotar o regime do presidente Nicolás Maduro. Os chilenos vão às urnas neste domingo para eleger o sucessor da presidente Michelle Bachelet. O favorito é o candidato de centro-direita, Sebastián Piñera, que governou o país de 2010 a 2014. A correspondente Mônica Yanakiev tem os detalhes. Sebastián Piñera tem 45% das intenções de voto nas pesquisas de opinião, quase o dobro do segundo colocado, o jornalista e senador Alejandro Guillier, candidato da atual presidente Michelle Bachelet. Temos basicamente duas opções. Piñera disse hoje: temos duas opções. Continuar a política equivocada da presidente Michelle Bachelet, que só vai levar à frustração e estagnação econômica, ou retomar nosso caminho, que nos levará a melhores tempos com crescimento. A seu favor, Piñera tem o racha da coalizão de centro-esquerda, que elegeu 5 dos 6 governos chilenos desde o fim da ditadura em 1990. A única exceção foi a eleição do próprio Piñera, que sucedeu Bachelet depois de seu primeiro mandato. Agora, ele quer repetir a história. O rival, Alejandro Guillier, diz que as pesquisas foram manipuladas para favorecer Piñera. Ele acredita que tem mais chances se os 14 milhões de eleitores chilenos saírem de casa no domingo para votar. Na democracia necessitamos que a gente vote. Alejandro disse que a direita não quer que os chilenos votem. Os chilenos estão insatisfeitos com o baixo crescimento econômico do país e com os escândalos de corrupção que envolvem vários partidos políticos, inclusive o filho e a nora de Bachelet. Foi o que levou a presidente a propor uma lei de transparência que limitou o financiamento das campanhas eleitorais. Resultado: quase não se vê em cartazes na capital Santiago. No Chile, esta é a primeira eleição presidencial em que o voto não é obrigatório e espera-se um alto índice de abstenção. A Marinha da Argentina aumentou a área de busca pelo submarino que está desaparecido há quase 3 dias, com 44 tripulantes a bordo. Países como Brasil, Estados Unidos e Reino Unido ofereceram ajuda. O último contato do Ara San Juan com a base naval foi feito na manhã de quarta-feira. O submarino estava no sul do mar argentino, perto do Golfo de San Jorge, a cerca de 500 quilômetros da costa da Patagônia. Mas as buscas só começaram no final da tarde de quinta-feira, quando a Marinha entrou no segundo dia sem notícias. Segundo este porta-voz, é quando o protocolo manda uma embarcação se manter na superfície para ajudar no contato visual ou até meteorológico. E como não houve esse contato, aí é onde se disparou este plano. A Marinha ainda trabalha com a hipótese de que houve falha no equipamento de comunicação. 3 navios e 2 aviões já vasculharam mais de 15% da provável área de desaparecimento do submarino. O Ara San Juan foi construído na Alemanha e há 3 anos tinha passado por uma revisão que ampliou em 30 anos a sua capacidade de navegação. Segundo a Marinha Brasileira, 3 embarcações, uma fragata, um navio polar e um submarino de socorro estão ajudando nas buscas pelo submarino argentino. E a Força Aérea vai enviar 2 aviões neste fim de semana. O sábado foi de ventos e as ondas fortes na região da Patagônia, o que dificultou os trabalhos. A seguir, mais de 1 milhão de pessoas se preparam para a prova do Enseja. Há 50 anos, o Brasil perdia um de seus maiores escritores, Guimarães Rosa. Ele ambientou o nosso sertão nordestino como ninguém. E o Repórter Brasil de hoje faz uma homenagem ao escritor. Fique agora com um trecho de Grande Sertão Veredas. A música Lamento Nordestino é do grupo Som de Madeira e a narração é de Mara Regia. Vamos conferir. Vender sua própria alma, invencionice falsa. E alma o que é?
A alma tem de ser coisa inteira supremada, muito mais do de dentro, e é só do que um se pensa. A alma absoluta, decisão de vender alma é afoitez vadia, fantasiado de momento, não tem obediência legal. Então, se o menino é, e por isso não se autoriza de negociar. E a gente, isso sei, às vezes é só feito menino. Se tem alma e tem, ela é de Deus estabelecida, nem que a pessoa queira ou não queira, não é vendível.